Olá, meus amigos! Começamos agora o último vídeo da série Negociação. E eu trago a seguinte frase que com certeza levará a gente a vários pensamentos. Primeiro é que cada negociação é uma negociação totalmente diferente. Por que isso? Porque as pessoas são diferentes, os interesses são diferentes, o tempo é diferente para cada um, né? Os objetivos são totalmente diferentes, o escopo é diferente, os elementos de uma negociação podem ser diferentes. Então, se a gente pensar em padronizar e criar um processo para negociação, pode ser um pouco temeroso, mas isso não impede que a gente fale de metodologia de negociação. Isso sim é importante, é saudável e indispensável. Nesse vídeo eu vou falar sobre o método Harvard de negociação. Ele foi criado por 3 americanos, Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton, e eles fizeram um livro de como chegar ao sim, que é um livro muito bom e eu recomendo para vocês. Bem, vamos começar então a explicar o método, começando pelas pessoas. Óbvio que na mesa de negociação nós temos pessoas, e se tem pessoas, tem emoções, né? E a gente sempre tem que levar em conta as nossas emoções e a emoção da outra parte. O método diz que a gente deve sempre separar a pessoa do problema. O que acontece é que uma negociação, normalmente nós misturamos tudo, e aí fica difícil chegar a um ponto comum. Não é mesmo? As pessoas envolvidas devem ser separadas do problema e tratadas separadamente também, ok? E o método diz uma frase muito importante, diz o seguinte: ele recomenda que seja duro em relação ao problema, porém afável com as pessoas. Essa é a melhor maneira de não chegar em conflito numa negociação. O segundo ponto que o método traz para a gente é o interesse. As partes devem se concentrar nas posições, pois, lembre-se, a negociação é para satisfazer o interesse de ambas as partes. Se você ficar concentrado só na sua posição, você vai ficar com a visão obscura e não vai conseguir entender o que a outra pessoa tem de interesse. Obviamente, falamos lá no início que uma negociação é ganha-ganha, então você tem que saber do seu interesse e do interesse da pessoa. Se houver qualquer problema, qualquer conflito de interesse, está gerado aí o conflito e provavelmente a negociação não vai dar certo, né? Uma boa dica que fica por trás desse segundo item é o seguinte: quando você for negociar, pergunte por que você está a negociar e por que a outra pessoa também está indo negociar. Com essas duas respostas, fica muito mais fácil de a gente entender esse segundo ponto do método. O terceiro ponto são as opções, ou seja, você não pode ir para a mesa de negociação sem pensar nas suas opções e nas opções do outro também. Para isso, o método sugere que você faça um brainstorming de ideias, de opções suas e da outra pessoa, né? O ato de você querer inventar na hora ou de querer usar da sua imaginação na hora e criatividade não dá certo. É óbvio, você pode até querer fazer alguma coisa, não estou dizendo que na hora você possa vir alguma ideia, mas assim, você tem que ir com a maior quantidade de opções possíveis para a mesa de negociação, sua e da outra parte, ok? Aí fica muito mais fácil para que a negociação chegue num ponto comum. Vamos agora para o outro ponto do método, que fala sobre os critérios. É muito importante você ter um critério claro e objetivo na negociação, que seja um critério comum seu e da outra parte. Se você não sabe o critério que vai usar, busque. Se você não sabe o critério que outra parte vai usar, pergunte, preferencialmente antes, né? O critério vai chegar muito mais fácil à solução dessa negociação, sua e da outra parte, né? E pode escolher vários tipos de critério, pode ser critério analítico, como uma tabela de preços, como uma lei, legislação, ou os costumes locais, avaliação de um perito, se for de um bem, ou seja, criar alguma coisa que seja um objeto de debate, né? Que vocês possam debater o critério que esteja sendo escolhido para aquela negociação. Bem, ficaram aí os 4 pontos importantes, eu tenho certeza que vocês vão buscar, né? Tem muita coisa boa para se ver nesse método, e é importante que vocês também, se puderem comprar o livro, é muito legal, esse livro é muito didático, vai poder clarear bastante a ideia de vocês em relação ao método Harvard de negociação. E agora ficamos por aqui, esse é o último vídeo da série, como eu falei no início. Começamos agora, semana que vem, sobre liderança. Então, liderança é um tema muito importante hoje em dia, né? Tanto para os que são líderes quanto para os que querem ser líderes, então tem muita coisa boa vindo por aí. Peço que quando vocês comentarem esse vídeo, também se quiserem comentar alguma coisa sobre o próximo tema, será importante, porque vai me ajudar na construção
dos próximos vídeos, ok? E também esse agora, eu peço que vocês, como eu faço sempre, vocês compartilhem e que vocês façam os seus comentários, tanto no Facebook quanto no LinkedIn. E também curtam a página no Facebook, que é importante para que a gente possa saber o quanto esses vídeos estão ajudando vocês no dia a dia, que esse é o intuito. Bem, fico por aqui. Quero agradecer a todos por essa série de negociação que a gente termina hoje e tenho certeza que vem muita coisa boa por aí e que vai ajudar vocês e seus amigos no dia a dia. Esse é o intuito, tá bom? Beijos e abraços aos amigos e até semana que vem.